Olá, meus amigos, bom dia! Muito bom dia, meus queridos amigos! Que Deus abençoe uma vez mais o seu coração, auxiliando a que você se conecte com um estado mental de paz, de sabedoria, de alegria, de bondade, acima de tudo, de gratidão. Porque você já sabe, né? A gratidão é a ponte que nos liga a Deus, é a ponte que nos liga ao nosso equilíbrio interior. Quando você consegue ser grato, ao invés de se queixar, a gente muda imediatamente quando a gente faz isso, né? Nossa vibração e, consequentemente, essa ponte, esse elo se faz e a gente sente uma bênção enorme na nossa vida, aconteça o que acontecer. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos, tem algumas solicitações, né, de pílulas, mais ou menos na mesma linha. Ricardo, por favor, fala alguma coisa para pessoas que estão passando por problemas graves, né, de saúde, como câncer, fibromialgia, as pessoas que estão vivendo uma experiência quase que de estado terminal do corpo, problemas graves nessa linha. Aí outros amigos, né, mandaram mensagens no sentido de, por favor, traga mensagens que me ajudem a lidar com familiares difíceis, o pai, a mãe. Tem gente pedindo que, por favor, fale sobre como lidar com as situações financeiras que eu não consigo resolver de imediato. Então, assim, nosso pessoal mostrou para mim uma série de perguntas grandes, né? Contando histórias nesse sentido. E se vocês me permitirem, eu queria conversar um pouco com você a esse respeito. Como lidar com as nossas provas? O que acontece? Nós aprendemos que nada na vida acontece por acaso. É ou não é? Tudo tem uma razão de ser. E o que é uma prova, gente? Prova é uma situação momentânea que ela tem data para terminar, é início, meio e fim, mas que tem um objetivo central de nos ajudar a crescer espiritualmente. Nenhuma prova nos acontece sem um propósito, né? Ao contrário do que muita gente fala, não é uma punição divina. Ah, estou sendo punido por algo que eu fiz. Ah, que prova dura. Não. A prova é uma reação à lei divina. Quer dizer, nós criamos em algum momento uma energia no passado que despertou na lei divina, na lei de ação e reação, a reação de haver essa necessidade dessa prova que a gente está vivenciando agora. Não vou entrar nesse mérito do que aconteceu, por que aconteceu. O fato é, se nada acontece por acaso, pensa comigo. 2. Se Deus é soberanamente justo e bom, então nunca permitiria que uma injustiça acontecesse comigo nem com você, porque senão ele não seria Deus. 3. Qual que é a conclusão? O que eu estou passando tem um fundamento e Deus está do meu lado e eu vou aprender com tudo isso. Então, meus amigos, o que a gente aprende de ensinamentos da espiritualidade superior é que a nossa postura emocional perante uma prova, seja ela qual for, do corpo, a prova afetiva, financeira, é dignidade. A dignidade, gente, nada mais é do que reconhecer que Deus está conosco em qualquer momento e nós confiamos nele. É a gente trocar a queixa gratuita pela esperança. É a gente trocar a revolta que piora absolutamente tudo pela alegria de passar por essa prova, crescendo espiritualmente. Porque a grande dor, gente, que nos acomete não é a dor do corpo que pode tirar a vida física, é o desespero da alma. A alma que está arrependida de coisas que acha que devia ter feito e não fez. A alma que se sente culpada. A alma que carrega uma sensação de frustração profunda da vida que não vive. Essa é a verdadeira dor. Porque a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que criou a tanatologia, uma mulher admirável, né, que eu respeito muito, já desencarnada há muito tempo, ela acompanhou mais de 15 mil pessoas desencarnando e ela dizia: eu não vi ninguém no leito de morte, né, que estivesse em paz, que olhasse para trás e necessariamente falasse: eu me arrependo, né, de ter sido generoso, bondoso. Não, pelo contrário. Ela falava que as pessoas que viviam tensas e com medo da morte ou da privação eram pessoas normalmente ansiosas, medrosas e muitas vezes egoístas, que olhavam para o passado lembrando de um monte de coisas que não tinham feito. E aí se arrependiam, claro, né? Tinham muita raiva da vida, como se a vida fosse culpada delas não terem feito escolhas melhores. E aí dizia a doutora Ross: ao contrário do que muita gente pensa, o homem não tem medo de morrer. Ele tem medo de se ver na hora de morrer. Porque a pessoa que está com a consciência em paz, dizia a doutora Ross, ela desencarna serenamente e livre, e muito livre. Né? E ela mostrou uma série de exemplos ao mundo sobre isso. Então, meus amigos, o que eu quero dizer na nossa pílula de hoje é que não importa a prova que nós estejamos passando, dignidade é a palavra-chave. Tem aquela
história mítica, né, de Chico Xavier, nosso amado Chico, quando ele estava no aviãozinho vindo a Belo Horizonte, me falha a memória, acho que vinha de Uberaba, Belo Horizonte, e aí o avião ameaça cair, e as pessoas começam a gritar lá dentro do avião, né? Ah, meu Deus, o Chico olha para um canto, olha para o outro, vê o povo gritando, começa a gritar também. Ai, que cena louca, né? Imagina a ideia, você está no avião, né? E o grande médium, grande antena paranormal, né? Dos nossos tempos, a época de Chico encardado, grita, se fala, realmente não vai ter jeito, o avião vai cair, né? Até ele tá gritando, tá aquele desespero, irmão, aparece. Eu assim, e aí, que gritaria é essa, Chico? Ah, nós vamos morrer, você não tá vendo. Tudo bem, mas qual que é o problema? Mas eu não quero morrer. Pois então, morra com educação. Morra com educação. Como que morre com educação, né? Com serenidade. Lembre-se de quem você é, né? Então, assim, o Chico contava, ele contou essa história mítica, né, no Pinga Fogo. As pessoas riam, ele próprio ria, mas ali a gente viu que é estar na Terra. Os sentidos humanos, gente, os nossos sentidos nos iludem. E mesmo aqueles que estão intimamente ligados à natureza superior, como Chico estava, acabava iludido. Então, Jesus nos diz, a vigilância é muito importante. Vigie, porque às vezes você olha do seu lado e parece que está sem ninguém. Não está não, meu amigo, minha amiga, de jeito nenhum. Vigie, aumentemos a vigilância, né, para que a gente entenda que tudo vai passar. O importante é durante a prova, porque a prova tem momento para terminar. Eu não sei, não adianta me mandar pergunta perguntando quando que termina. Na hora que você tiver que aprender, tiver sido aprendido. E só Deus tem essa resposta. Então pode ser que a prova dure mais um mês, pode ser que ela dure mais um ano, pode ser que dure essa existência toda. E a gente tem que ter essa consciência. O importante não é ter medo da prova, é passar por ela com sabedoria, passar por ela com leveza no coração. Então, gente, o que eu aprendi com o mundo espiritual, eu não tenho nenhum medo da morte, eu tenho medo de como eu vou viver a minha vida, entende? Não tenho medo da dificuldade financeira, eu tenho medo de como eu vou fazer para passar por essa prova. Por quê? Porque quando a pessoa mantém a sua dignidade, apesar das dores, no final ela sai forte, fortalecida, ela tem prazer de olhar para trás e falar, eu venci o mundo, que nem Jesus falou. O problema é quando a gente cai na tentação de fazer coisas erradas, a pessoa se corrompe, ela se revolta, ela faz coisas que se arrepende. Na hora que a prova passa, ela olha para trás morrendo de vergonha de si mesmo, dos meios que usou para poder passar pela prova. E aí perdeu uma grande oportunidade de crescer. O que vai acontecer? Vai repetir tudo de novo. Como o aluno, não é que repete de ano, porque não aprendeu com as suas provas. Então, serenidade, dignidade e evangelho. Porque o evangelho nos faz lembrar de quem nós somos filhos, lembra da nossa natureza espiritual superior e jamais vai nos deixar desistir. Amemos não as provas, entenda, amemos a aprendizagem que pode vir no momento bom ou no difícil. Ninguém está querendo buscar problema, não é nada disso não. Mas se eles vieram por algum motivo, então eu quero aprender também com eles para ser um ser humano melhor a cada dia. É isso que a gente aprende do mundo maior. Que Deus abençoe seu dia, inspire você cada vez mais, tá bom? E se você gostou desse assunto, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele numa transmissão, numa live no Facebook, tá bom? Daqui a 15 minutos, nos ajuda a espalhar a pílula do Evangelho hoje mais rapidinho, para você assistir lá no Facebook. E se por algum motivo você só ouvir a pílula amanhã ou hoje à noite, enfim, não tem problema, é só você entrar na nossa página e provavelmente a palestra vai estar lá, né, uns 20, 30 minutinhos te esperando gravada para que você possa assistir. Deus te abençoe, luz e paz para o seu coração e até breve, até muito breve.